Deus abençoe o grupo de louvor. Que Deus continue abençoando e recompensando com bênção do céu. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30, a partir do verso 37. Que presença, Senhor. Meu Deus, o Senhor está aqui. Arabaxorema, xalamaço, iqueremenefaço, decanta la manamachia. Iriamanda, irererish, erimia lavassuri, canta la manamachia, canta la manamachia, ramana. Ei, canta la manamachia, iria la Meu Deus, que presença, Senhor. E diz assim: então tomou Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nos bebedouros de água, aonde o rebanho vinha beber, para que concebesse quando vinham beber. Concebia os rebanhos diante das várias ovelhas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para os listrados. E todo moreno entre o rebanho de Labão pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, colocava Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco, o rebanho não colocava. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Cresceu o homem em grande maneira, e teve muito rebanho, servos, camelos e jumentos. Agora nós vamos lá no versículo 9, do 31, 9. Assim Deus tirou o gado do vosso pai, de Labão, e deu a mim. Sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho a Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Ele disse: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Só até aqui. Amém? Põe a Bíblia no assento, vamos orar. Que Deus venha dar a graça de pregar esta palavra, que eu passei uma parte da tarde estudando ela para trazer ela para vocês. Chega de enriquecer as pessoas. Chega de dar lucro só para as pessoas. Chega de ser sugado. Está na hora de você viver os sonhos de Deus. Está na hora de você fazer também por você. E nós vamos aprender com Jacó, depois de 21 anos, enriquecendo o sogro. Ele falou: agora eu preciso fazer por mim. Né? E nós vamos aprender na palavra de Deus. O que aconteceu? O que ele fez de diferente? Que ele parou de dar lucro só para... A gente sempre vai dar lucro, porque quem é próspero, prospera muita gente. Amém? Mas a gente também tem que ter. Amém? Então nós vamos descobrir esse segredo na palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelos louvores entoados a Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai, notória nessa casa. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda tristeza, toda frieza. Que cada um que entrou aqui Pai, saia com a porção que veio buscar. Que cada um que adentrou esta casa saia com uma resposta do Senhor. Porque ninguém sai da casa do Pai, da presença do Senhor, de mão vazia. Ainda que o Senhor nos corrija, ainda que Ele nos exorte, que Ele nos abençoe, que Ele nos alerte, mas ninguém sai da casa de Deus, da presença do Eterno, sem uma resposta. Aceita, Pai, no trono da Tua glória, a nossa adoração.
não olha para o nosso pecado, para a nossa falha, para as nossas tristezas, para as nossas mazelas, mas olha para a adoração que sai dos nossos lábios nessa noite, Pai. Muitos estão, papai, te adorando, Senhor, só com os lábios, e o coração longe da tua presença. Que hoje seja diferente, que o nosso coração esteja voltado a ti, e os nossos lábios nesta noite somente adore a ti, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar a palavra aberta aí, Gênesis 30, nós vamos ler um pouquinho dela, e depois nós vamos só andar um pouquinho na palavra de Deus. Quem leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Amém, pouquíssimos, que bom por ser verdadeiro, sinceridade. Mas você sendo cristão, como que você vai ficar em pé se você não meditou na palavra de Deus? O TikTok lá eu vi uma mensagem, tudo bem. Valeu, mas você precisa ter o hábito de ler as Escrituras. Isso nos fortalece. Compre uma Bíblia. Se preciso for, venda um móvel da tua casa e compre uma espada. Pergunta para um soldado o que é mais importante para ele: uma espada afiada, um fuzil, um escudo ou qualquer outra coisa. E por que como que você vai vencer as batalhas da vida se você não tem o escudo que é a palavra? Se você não tem a arma mais poderosa do que a bomba atômica? Tem gente assustada com a guerra aí. É Bíblia. A Bíblia já disse. Israel, pastora, a pergunta é para mim: Israel é a menina dos olhos de Deus. Querendo alguns ou não, ela é. E sempre Deus vai levantar alguém para lutar em favor de Israel. Não adianta, está na Bíblia. Era a menor nação e Deus sempre lutou por Israel. Ainda tem remanescente lá, ainda tem lá quem vai se dobrar. Mas não se preocupe com a guerra lá, se preocupe com a guerra que está dentro de você, que quase não deixou você vir. Quanta hipocrisia! Você liga a televisão, preocupar com os bombardeios lá dentro da tua casa. Como que está? Pai contra filho, padrasto contra enteado e o vice-versa, a tribulação, e ninguém pode falar nada, e você olhando e falando: é o fim do mundo. Para este tempo Deus te chamou para amenizar, pelo menos dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Para de se preocupar, que as Escrituras já disse: ia ter guerra, ia ter peste, e tem peste vindo, mas Deus é conosco. Uma geração que sobreviveu ao Covid, uma doença que devastou milhares e milhares de pessoas, nós estamos aqui. O que nos assustaria? O que nos assustaria? Se nós cultuamos com máscaras, com igreja fechada, com polícia na porta, vendo se tinha muita gente ou pouca gente, o que nos assustaria? E você sobreviveu, chegou até aqui. Tem gente aqui que sobreviveu à UTI. Tem gente aqui que sobreviveu ao tubo, que na hora de estubar, foi luta, foi guerra. Por que tem temido? Porque tem temido. Quem sobreviveu, que nós sobrevivemos, nós temos história para contar. Não tem o sobrevivente do Holocausto, nós sobrevivemos uma pandemia mundial, tudo fechado, lockdown. Eu nem sabia o que significa a palavra lockdown, fiquei sabendo no Covid. E você está assustado com essa guerra que é bíblica? Bíblia! Que lado que você está de Jesus, da palavra lá de se cumprir. E se alguém levantar para dizer: ai não, orai pela paz em Jerusalém. Está escrito na Bíblia: orai pela paz em Jerusalém. Pastora, mas é injusto. Orai pela paz em Jerusalém. É Bíblia. A Bíblia não é injusta. A Bíblia não é injusta. Nós é que somos injustos. Mas o Senhor está conosco. Não se assusta. Se preocupa mais que as contas que você tem que pagar. Um dia Deus falou para Jeremias: fala para o povo que está na Babilônia, orar pela Babilônia, plantar vinha,
Fala para o povo que enquanto eles estiverem na Babilônia, eles têm que abençoar a Babilônia. Por mais que você está num trabalho difícil, que você tem que abençoar teu trabalho. É de lá que você tira o pão. É é daqueles clientes tribulosos que você paga as suas contas. É daqueles clientes que você condena, é que vem teu dinheiro. Orai pela paz em Jerusalém. Qual que é a tua Jerusalém? Qual que é a tua Babilônia? Vamos parar de ser religiosos e vamos começar a declarar vitória, a declarar bênção sobre a nossa vida. O que está matando o povo e vai acabar com muita gente é a religiosidade. Vai dispersar, vai deixar pessoas quebradas. Pessoas não vão suportar por causa da religião. Jesus nunca foi religião, bem pelo contrário, Jesus foi contra os fariseus, os escribas. Pode ler na Bíblia, toda vez que chegava um fariseu, Jesus não gostava, Jesus saía. Jesus gostava do povo, de estar no meio do povo. Jesus rejeitou os fariseus, mas foi no poço falar com a pecadora. Jesus não gosta de religião, então não seja religioso. E não espiritualize tudo, nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. Em tudo dai graças. Não confunda as coisas. Porque assim nós vamos caminhar bem. Nós vamos prosperar em tudo. Prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é paz de espírito. Quantos ricos, pobres a gente conhece? Tem dinheiro, o dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. Liga até o colchão elétrico, mas não dorme. Compra a melhor comida, mas não come, não desce. Ah, pastor, não consigo comer. E a gente com ovo, com farinha come. Meio mexido com as pimentas que o Mateus tem. Sangue de Jesus que tem que tomar leite quase para desinfetar. E tem gente que tem comidas gostosas, mas não consegue comer. Porque prosperidade é você ter comida e poder comer. Ter vontade de comer. A mais simples comida, aquele arroz com feijão, louro, folhinha de louro, um almeirão bem fininho. Pensa, com paz, tem melhor do que você estar num banquete sem ter paz? Vamos valorizar, vamos parar de olhar a guerra lá fora que é bíblico e vamos olhar para nós. É Bíblia, não vai mudar. Quanto tempo vai durar? Me perguntaram um monte, não sei. Pode ser que tenha um cessar-fogo, pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que seja a terceira guerra mundial. E nós com isso? Paulo disse, se eu morrer é lucro, e se eu viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, e se eu viver é Cristo. Você pode bater palma para Jesus? Para de se importar. Mas enquanto você estiver aqui, Deus vai te dar condições. E quando você estiver aqui, Deus não vai deixar ser envergonhado. Depois que morreu, meu filho, acabou. Aí tem um caixão de ouro. Não pode ser o pior caixão, igual do Silvio Santos, de pallet. O homem mais rico do Brasil quis um caixão de pallet. E tem gente aí pagando prevê. Eu quero um caixão bom. O que você vai saber com um caixão bom? Que o café seja bom de quem vai lá consolar os vivos. Amém? Churrasco. Vocês podem bater palma para Jesus. Já quero dar uma oportunidade para o ato profético. Já deu tempo das meninas descansar. As meninas agora vão fazer aula de balé clássico. Vão cada dia mais se aperfeiçoar. Começa no domingo que vem. Então tem alguns domingos que elas não vão se apresentar porque elas estão se aperfeiçoando. Amém? É necessário. Todo ministério tem que ter. Como o louvor tem, como a mídia tem que estar fazendo curso, como as meninas que dançam tem. Então é um projeto da igreja, ficou meio a meio, metade a igreja, metade as meninas, elas concordaram, né, os pagamentos, tudo certinho. Deus é fiel, amém? Vocês concordam também que é necessário empregar, ajudar, incentivar? Né? E vai ser bênção, vai ser tremendo. Orem por elas. Glória a Deus. Será que Deus pode mesmo te lançar? Ou você vai querer ficar enroscado no arco? Porque tem muita gente que fala, Senhor, eis-me aqui. Mas a hora que Deus chama, recua. É muita luta, muita coisa para mim. Eu não quero me envolver com as coisas da igreja. Quem não se envolve, não desenvolve.
Tem muita coisa para ajudar, tem muita coisa para interceder, para fazer. Quem não se envolve, quer ficar só, quero ficar quietinho. Deus não te chamou para ficar quietinho. Te chamou para ser um farol na madrugada, para ser uma flecha na mão do Senhor. Não pare de fazer, ainda que ninguém está vendo. Quem precisa ver é Deus. Não faça nada para o homem ver. O homem não vai te recompensar. Quem vai te recompensar é o Senhor. Quando você faz no oculto, Ele te recompensa em público. Agora, quem faz para se aparecer só passa vergonha. Porque uma hora vai querer fazer uma coisa que não está capacitado, e aí vai ficar feio. Por isso que você tem que ficar na posição que Deus te chamou. E fazendo, vai fazendo. Ninguém está vendo, não tem problema. Deus vê. O mais importante está vendo, que é Jesus. Não, parece que eu estou só aqui me lascando. Ninguém tem a ver, lógico que está vendo. Você acha que Deus é cego? Você acha que Deus é surdo? Só que Deus também vê quando a gente fala assim, ninguém está me vendo. Quando a gente dentro de casa fala para o cônjuge, que às vezes é mais fraco espiritual que a gente. Eu estou cansado, ninguém me vê. Eu estou cansado, eu vou parar. Todos os dias. Que marido aguenta isso? Que mulher aguenta isso? Como que você vai impulsionar o ministério do teu marido ou da tua esposa, se todo dia a tua boca reclama dentro de casa? Como que você vai ativar alguém? Como que você vai lançar alguém? Você não vai nem ser o arco que dirá a flecha. Porque quem não faz, abençoa os pés de quem faz, de quem vai. Mas tem gente que está com a boca assim, Deus está mandando falar, com muita reclamação. E você tem contaminado, não é pessoa de fora não, dentro da tua própria casa. A pessoa olha assim, a pessoa está ansiosa, porque não sabe qual que vai ser a sua reação. Um dia você está rodando num pé só, outro dia parece que você saiu de um velório. E aí como é que fica uma pessoa instável? Como que Deus vai te dar uma empresa? Quando chegar a época de pagar o FGT, o abono, o 13º, a pessoa vai virar no giraia. É porque não tem... Crente vive da fé, filho. Então, se você não tem ainda, mude o seu comportamento dentro da tua casa. Mostre para a tua família que você é capaz de suportar a pressão. Porque não tem coisa... Posso falar? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Não tem coisa pior para uma mulher ter um marido frouxo. Nem que ele não tem condições, ele tem que profetizar. Eu resolvo. Depois ele vai se virar nos 30. Agora, imagine você olhar para o marido. Está lá igual um bebê chorando. Sangue de Jesus tem poder. Eu não sei o que nós vamos fazer. Que eu vou abandonar a igreja, eu vou meter o pé. Primeira coisa que quer meter o pé é na igreja, porque a igreja tem culpa. Aí meteu o pé, igual a lata vazia aí fora. Ou a mulher, ela não quer joia só, claro que a gente quer. Mas tem uma palavrinha que a mulher gosta de ouvir. Aprendam, maridos. Eu resolvo. Não tem R$1 no bolso. Mas tem uma boca para profetizar. Tem uma boca para declarar. Amém? Vamos usar uma profecia assim. Fala, Carol. Você vai falar, Deus está mandando, é você. Fala, Carol. Se preocupa não. Eu resolvo. Nem que tem que tocar de madrugada. De dia, tarde, de noite. Nem que eu tenho que aprender outro instrumento. Nem que eu tenho que aprender. Mas eu me viro. É isso aí que a gente quer ouvir. Não é chegar chutando cachorro, chutando não sei o quê. Que isso, gente? Não tem R$1 no bolso, mas tem boca para profetizar. Não é? Vai mexer com a mulher do crente para ver. Ele sai com a Bíblia, ele vai, eu mato, não sei o quê. Aí ele vai para o quarto e ora e fala, mata lá, Deus. Mata lá, pai, que eu não posso parar. Mas ele fala, pelo menos, mexe. Me vê um talarico para me mexer. Pior coisa que tem é mexer com mulher de crente de oração. Tem talarico que fica de pé, não, meu filho. Corda roxo, fulminado. Deus é fiel.
Então, hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabéns para nós mulheres, amém? Que suportamos muitas coisas. E os irmãos também, que são bênção. Porque se fosse só ruim, ninguém não estava casado mais, né? Se o marido fosse tão ruim, você não estava com ele. Vou falar a verdade. As irmãs vêm reclamar, mas você... Então, por que é tão ruim? Você está com ele por quê, então? Ai, não sei, pastora. Terreno, é porque é por causa de dinheiro, não, que terreno para carpir tem. Viu? Diária está 250, 300 conto. Você fazia 5 diárias no mês. Tem lugar que é 200, tem lugar, né? Então, tem gente aí que tá porque quer. E arruma desculpa. Filho não segura casamento. Fica arrumando um monte de bacuri, não. O que segura casamento é querer estar, primeiramente, querer. E depois a presença de Deus. Né? E ouvir a mulher, precisa ouvir o eu resolvo. E aí, quando ele falar que resolve, você também fica aqui. Como? Interessa, minha filha. Ele já falou que vai resolver, que as bichas é curiosa, né? Como é que vai? Interessa. Se ele falou que ele vai resolver, ele vai se virar. O que importa é o resultado. Vai lá pedir para sua mãe, ué, a mãe é dele, o dinheiro é dele, da mãe dele. O que você tem com isso? Você não queria que resolvesse? Então deixa o homem resolver. Amém? Amém? E deixa quieto, que Deus é bom. Falar mesmo, não, depois o povo vai brigar. Deus é fiel. Cadê a Rose? Rose, prepara um louvor, Rose. Rose vai preparar um louvor, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Já vamos ouvir a palavra. Final do culto a gente preparou uma lembrancinha. Alcança uma lembrancinha para mim, aqui. Rosângela. Uma lembrancinha para você, mulher, ó, você merece. Aqui dentro tem um presentinho e um versículo, Provérbios 31:10. Mulher, aleluia, virtuosa, quem achará? O seu valor excede o rubi. É muito mais que o rubi. No final do culto você vai receber uma lembrancinha da igreja e nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Enquanto a Rose louva, nós vamos adorar o Senhor. Somente agradecer as bênçãos de Deus. Umas irmãs foram fazer uma visita numa igreja, disse que o pastor ficou 1 hora pedindo dízimo. Eu falei, então vocês dão valor para mim, que eu não, 1 minuto só. O homem ficou 1 hora lá e estava lotão. Olha, imagina ficar com 1 hora falando disso, eu ia embora, eu não aguento. Cada um sabe o que tem que fazer, não é, gente? Não vou falar o nome das irmãs, não, pode ficar sossegada. Fica em paz. Mas as pessoas vão e ficam encabuladas de ver como que está o evangelho. 1 hora, quanto que não dá para pregar, gente, para orar? Mas não, quer fazer movimento, aquele rebuliço, Deus me revelou, 10 mil pessoas com R$1.000. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus. A Bíblia fala dízimo, oferta e o voto, se você quiser fazer o voto. Não é nem para estar incentivando muito o voto. A gente faz campanha, 3, 4 campanhas por ano, para não incentivar demais a pessoa a fazer o voto. Porque o voto gera milagre, mas tem que sair do coração. Por isso que nas nossas campanhas, todo mundo pode pegar o envelope, independente do dinheiro. Porque não é barganha. Mas é que as pessoas ficam tão gratas que elas querem abençoar. Então, faça a sua parte. Né? Mas aquele que pode, também não faz, é errado. Né? E Deus, Ele é fiel. Deus tem nos abençoado. Mas jamais nós vamos ficar aqui marretando sua cabeça. E a Safira e a Ananias que enganou e foi morto e expirou e puxou para os pés. E assustou o povo e morreu ali no altar. E o outro que misericórdia acabou com tudo. Não é assim. Dízimo repreende um demônio chamado devorador. Ele vai arrancar os prejuízos da sua vida. A oferta multiplica aquilo que está na tua mão. E o voto gera milagre. Se a pessoa fez coisa errada de fazer e não cumprir e morreu, nós não temos que usar isso para assustar o povo de Deus. Amém, amados? Porque quem faz voto com Deus tem que cumprir, isso aí já é certo. Mas tem lugar que usa isso, a pessoa morrendo de medo, faz com medo, e Deus ama quem dá com medo? Deus ama quem dá com alegria. E nós temos que pregar. Ah, pastor, isso aí não dá dinheiro. Não. Infelizmente eu vou ser assim. Porque quem sustenta a obra de Deus é Deus. A obra é dele, a porta é dele. Amém? Então você que pode, abençoe. Nós só temos que agradecer. Somente agradecer. A palavra é gratidão. Amém? A Rose vai louvar e vocês vão louvar. Bate palma para Jesus com seus dízimos, suas ofertas, sua fidelidade.
Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando e agradecendo ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Quem souber louvar nessa noite é para o Senhor. Só choro pra Deus. O inimigo não merece, não vai ver as minhas lágrimas. Só falo com Deus. O inimigo não merece ouvir meu coração falar. Confesso pra Deus. Ele entende os segredos que eu guardo na minha alma. Me abraço com Deus, Ele responde com carinho as minhas orações. E quando estou ferida, angustiada, caminho em direção ao Deus do meu socorro. Logo sinto paz em minha alma. Se estou desesperada, o meu Deus me acalma. Quando quero chorar, entro no meu quarto e fecho a porta. Conto os problemas para quem se importa verdadeiramente com meu sofrimento. Quando quero chorar, caminho em direção ao meu esconderijo. Deixo tudo de lado, fico a sós com Cristo. Ele tem o bálsamo para me curar. Quando quero chorar, esqueço as afrontas, as perseguições. Entrego com verdade as minhas emoções, sabendo que essa lá vai passar. Quando quero chorar, aleluia. E quando estou ferida, angustiada, caminho em direção ao Deus do meu socorro. Logo sinto paz em minha alma. Se estou desesperada, o meu Deus me acalma. Quando quero chorar, entro no meu quarto e fecho a porta. Conto os meus problemas para quem se importa verdadeiramente com meu sofrimento. Quando quero chorar, caminho em direção ao meu esconderijo. Deixo tudo de lado, fico a sós com Cristo. Ele tem o bálsamo pra me curar. Quando quero chorar, estresso as afrontas, as perseguições. Entrego com verdade as minhas emoções, sabendo que essa luta é nada e vai passar. E mesmo sendo doloroso, quem chora para Deus sempre é vitorioso. Pois quem derrama as alpes da cruz, consolado é por Jesus. Mas se você quer chorar, entre no seu quarto e feche a porta. Conte os seus problemas para quem se importa verdadeiramente com teu sofrimento. Mas se você quer chorar, caminhe em direção ao seu esconderijo. Deixe tudo de lado, fica a sós com Cristo. Ele tem o bálsamo pra te curar. Mas se você quer chorar, enfrente as afrontas, as perseguições, sabendo que essa luta não é nada e vai passar. Fecha a porta do teu quarto pra chorar, e consolo Deus dará. Aleluia, minhas almas ao Senhor nesta noite, amém? Paz do Senhor, irmãos.
Vamos estar orando então ao Senhor mais uma vez. Amém? Deus amado, Deus santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós apresentamos, papai, os dízimos e as ofertas dos teus filhos. Deus amado, que o Senhor venha estar repreendendo, Pai, o cortador, o migrador e o devorador das finanças dos teus filhos. Que o Senhor venha, papai amado, estar multiplicando, Senhor amado, Deus santo, uma medida recalcada, sacudida, Pai, transbordante, papai amado, no celeiro deles. Que o Seu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, ó Pai, na vida de cada irmão, cada irmã, papai, que se encontra neste lugar. Deus amado, Deus santo, tens a liberdade de estar abrindo a porta. Deus amado, Deus santo, onde não tem parede, Senhor amado. Faz, meu Pai amado, um milagre na vida dos teus servos. Deus amado, que eles venham ver, meu Pai amado, as tuas mãos poderosas, Senhor amado, ajudando eles, sustentando, papai, e provendo aquilo que eles tanto precisam. Deus, eu não conheço, papai amado, a necessidade do teu povo, mas o Senhor conhece. Provê, Senhor amado, na vida deles, papai amado. Provê, Senhor, e que eles possam, Pai, testemunhar, meu Pai, da grandeza do Senhor, meu Pai amado, Deus santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Apresento também, meu Pai, a vida da pastora Kátia. Deus amado, que o Senhor venha mesmo, papai, está enchendo ela cada dia mais, Senhor amado, Deus santo, com a tua presença, cada dia mais com a tua sabedoria, Senhor querido, que ela venha ser mesmo, meu Pai, cada dia mais um instrumento de valor, Senhor, e que em tudo, papai amado, Deus santo, o Seu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado na vida dela. Usa, papai, com poder, com autoridade, com ousadia. Usa, Senhor amado, segundo aquilo que o Senhor tem, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já passou para ela aquilo que o Senhor tem para esta igreja. Usa, papai amado, usa, repreende, papai amado, Deus santo, todo ladrão de palavra. Repreende, Senhor amado, tudo que vem contra a vida dela, meu Pai amado, Deus santo, para atrapalhar, meu Pai amado, nessa noite. Deus amado, Deus santo, ela entregar a tua palavra. Que o Senhor esteja com ela, papai, sustentando, Pai, fortalecendo, dando saúde, papai amado, Deus santo, para que ela possa cumprir, meu Pai, o papel que o Senhor desempenhou para ela nessa terra. Aquilo que o Senhor designou para ela, meu Pai amado, que ela venha viver, Senhor. Que ela venha viver, meu Pai, cada dia mais em novidade de vida. Que ela venha viver cada dia mais, meu Pai, os teus milagres, Pai. Seja com a pastora Kátia, seja, Pai, com a família dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, usa ela, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. E a palavra, então, Gênesis 30, 37, capítulo 30, versículo 37, nós vamos estudar um pouquinho esta palavra. Prometo para os irmãos que até 9h15 a gente já orou, até pelas irmãs, e já fomos embora em nome de Jesus. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nelas. Meu Deus, que palavra! Jacó, o escolhido de Deus, a palavra no original, aquele que agarra, aquele que segura, mas não solta, aquele que passa luta, mas não entrega, aquele que foi humilhado, aquele que errou, que teve que sair fugido. Quem nunca precisou fugir de uma situação? Quem nunca saiu errante pelo deserto? Mas Jacó foi o mesmo que pegou uma pedra, fez um travesseiro, fez um voto com Deus e falou: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho essa pedra e um pouquinho de azeite, mas se o Senhor me abençoar e um dia eu puder voltar para minha casa, aleluia, em paz, eu serei fiel contigo, Pai. Foi o homem que no deserto dormiu. Só dorme no deserto quem tem Deus. Só dorme no deserto quem tem a presença. E sonhou com escada. Geralmente crente que não ora, que está no deserto, ele sonha só com morte. Mas Jacó não, ele sonhou com uma escada. A escada, ela vem em cima do caminhão do bombeiro. Ela significa socorro, bem presente na hora da angústia. E hoje tem uma escada descendo na tua vida. Hoje vai descer uma escada do céu e vai tirar você dessa situação. Aleluia. Jacó ali saiu errante pelo deserto, encontrou uma mulher que estava lhe dando água para as ovelhas por nome de Raquel, e aí ele descobriu que aquela mulher era prima dele. Aquele tempo casava-se com primos, com parentes, e ali foi lá: eu vou te apresentar para o meu pai. O pai chamava Labão.
aonde Jacó trabalhou 7 anos, e quando foi casar com Raquel, teve que casar com a irmã primeiro, mais velha, porque as coisas não é do jeito que a gente quer. As coisas de Deus não é do jeito que a gente quer. Imagina a frustração de Jacó e a frustração de Raquel também, porque ela achava que ela era a noiva, ela era quem ia passar a noite de núpcias com Jacó. Mas quando foi levantar o véu, era Lia. E aí ele foi reclamar com o sogro, e o sogro falou: não, aqui nós temos costume, a mais nova nunca vai casar antes da mais velha. Trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Aleluia. Ele amava demais, e é o nome, aquele que agarra, aquele que quer. Quem ama luta, quem ama persevera, quem ama não abre mão. Não é qualquer ventinho que você quer separar, não é qualquer coisinha que você quer ir embora, não é qualquer chameguinho aí do diabo fora da tua casa que vai destruir teu casamento. Quem ama espera, quem ama paga preço. Ele ali trabalhou mais 7 anos, aleluia, chegou o grande dia, ele entrou no altar com Raquel, ali ele casou com Raquel, o sogro só sugando, por quê? Porque sabia que Jacó era um homem obstinado, era um homem que não ia, aleluia, poupar esforços para conseguir o que queria. Você é uma pessoa obstinada, ou você é uma pessoa fraca, uma pessoa que na primeira oportunidade você já não quer mais, ou você quer casar com alguém de manhã, de tarde com outra, à noite com outra. Jacó esperou 14 anos por Raquel. Quanto tempo você tem esperado pela promessa? Você vai ter que esperar o tempo que Deus preparou, o tempo que Deus determinou. E aí casou. E aí trabalhou mais 7 anos. 21 anos sendo explorado. Labão era próspero, mas quando Jacó entrou no caminho de Labão, ele multiplicou sobremaneira. Sabe por quê? Porque quem tem o dom da prosperidade, aonde ele entra, que nem José, pode ser escravo, mas aonde José colocou a mão, na casa de Potifar, era abençoado. Quando a pessoa tem o dom da multiplicação, o pouco que vem na mão dela multiplica. Mas tem gente que infelizmente tem o dom da seca, aonde coloca a mão seca. E aí Jacó, depois de 21 anos, foi falar para o sogro: não dá mais, não dá mais, eu só te enriqueci. Versículo 30, do capítulo 30, pode pôr lá, fazendo favor. Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem sido abençoado pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar pela minha casa? Quando que você vai fazer pela tua família? Tem pessoas aqui que oram pela família dos outros, mas não ora pela família dela. Tem pessoa aqui que ela é boa para dar conselho para o outro, mas se alguém da casa dela vem perguntar, ela não tem paciência. É um cavalo, uma cavala. Assim era Jacó. Enriqueceu o sogro, mas não conseguia fazer para si próprio. Por quê? Porque o sogro não dava brecha. Aí Jacó falou: vamos fazer um acordo. Daqui para frente, as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas são minhas, e as outras lisas, neutras, vamos dizer assim, que eram de melhor comércio, serão suas. Esse acordo pareceu bem aos olhos de Labão. Por quê? Porque as listradas não tinham valor comercial. Aleluia. Não tem valor comercial para Labão, mas para Jacó, que sabe trabalhar com variedade de pessoas, tem muito valor.
E Deus está mandando dizer para você: aquilo que não tinha valor vai começar a ter valor. Aquilo que era desvalorizado, que ninguém, até o preço a pessoa não tá, Deus vai começar a pôr valor. Aí Labão falou: bom acordo, por quê? Ele ia sair ganhando. E a Bíblia diz, no versículo 33, fizeram acordo: assim testificará por mim a minha justiça, dia de amanhã, quando vier o meu salário. Esse vai ser o salário de Jacó. Tudo que nascer listrado, malhado e salpicado ia ser o salário de Jacó. E Labão falou: beleza, porque não tem muito valor e não nascia muito bicho assim, nascia mais neutro. Aleluia. Mas quando Deus coloca a mão, as coisas mudam até de cor. E Deus manda pregar: se prepara que vai ter coisa que vai mudar de cor na tua vida. Se prepara que tem papel que vai mudar de cor. Tem coisa que vai mudar de cor na tua vida. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. As coisas vão mudar de situação. Ó, quando vieres o meu salário estiver diante de ti, tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e os morenos, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Jacó falou assim: ó, no dia do acerto de contas, se tiver algum neutro aqui, o senhor pode me chamar de ladrão. Olha a autoridade de Jacó. Deus está te dando autoridade e você vai ter palavras, aleluia, que teu inimigo, teu adversário não vai ter saída. Porque Deus vai te honrar. Mas teu inimigo vai fazer de tudo para tentar atrapalhar teu caminho. E olha o que o sogro fez. No mesmo dia, versículo 33. No mesmo dia, 35. Separou naquele mesmo dia, no mesmo? Os bodes listrados, malhados e salpicados, e as cabras, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu na mão dos seus filhos. Ele falou assim: não vou deixar brecha para Jacó crescer, não. Separou Labão, porque o rebanho era de Labão, o acordo era dali para frente. O que fosse salpicado, malhado e listrado ia ser de Jacó. Aí Labão falou assim: esse homem aí tem alguma coisa diferente, porque desde que ele entrou na minha casa eu estou enriquecendo. Então, agora eu não vou ser bobo, vou pegar esses listrados aí para ele não ter começo, para ele não ter um capital de giro para começar. Pegou no mesmo dia e deu para os filhos dele, Labão. E falou para os filhos: ó, caminha 3 dias, vai, vaza para Jacó não ver. Mas nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Se você tem tocado naquilo que é do teu irmão, se prepara para pagar o preço. Se prepara. O mundo pode te aplaudir. Alguém que está comendo o lanchinho da maldade pode te aplaudir. Mas Jesus está vendo. Aí Jacó falou assim: não tem nem, como é que vai ser? Não sobrou nada listrado, nada salpicado, nada manchado. Como é que eu vou começar? Deus não precisa de capital de giro. Tem gente aqui que vai começar do zero. Deus manda pregar nessa noite. Eu estou pregando debaixo de uma autoridade. Levanta a mão que eu estou profetizando. É do zero, é do zero, é do zero. Para Labão não dizer: se não fosse eu, ele não tinha. Deixa roubar, deixa. Deixa labacaia soremehai. Olha onde você vai chegar. Estão te subestimando, Jacó. Te enganaram, pegaram teus clientes. Você está sentindo Deus aí? Pegaram o salpicar por baixo dos panos, malhado, deram para os filhos. Mas Deus está te dando uma estratégia aqui nessa noite.
Deixa levar essa meia dúzia de salpicado. O que Deus tem para você é multidão. O que Deus tem para você é multidão. O que Deus tem para você é de perder de vista. É tanta coisa que Deus tem para você. É tanta bênção. É tanta bênção que Deus tem para você. Que você vai demorar para contar. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, falando: meu Deus, mas é tanta bênção, papai. Porque nessa noite Deus está te dando estratégia. Ei, Jacó, chega de ser explorado por Labão. Chega de ser enganado. Chega de enriquecer os outros. Agora é a tua vez, é a tua hora. Chegou a tua vez. É a tua vez, é a tua vez. Chegar de ser provado. É a tua vez, é a tua vez de ser abençoado. Jacó estava lá. Trabalhou 7 anos, casou com Léa, mais 7 anos com Raquel, mais 7 anos com o homem. E o homem enriquecendo, e Jacó lá só com calo na mão, calo no pé, só fedendo ovelha, roupa suja e nada no bolso de Jacó. Mas Deus está mandando pregar aqui nessa noite. Eu estou virando a roda, eu estou girando a roda. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, Jacó. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Se é malhada que você quer, vai vir malhada, listada, manchada. Vai ter variedade, porque eu sou um Deus multiforme. Estou tirando você dessa situação hoje. Eu estou te visitando. Ramanda e sou de racha. E Jacó não tirou isso da cabeça dele, teve um sonho. Aqui o contexto bíblico ele não está em ordem cronológica. No capítulo 31, aleluia, versículo 10, antes de eu começar a pregar, vou pregar 10 minutos, só para vocês entenderem. Fala assim: antes de concluir, antes de acontecer, eu tenho que sonhar. Não acontece nada se você não pensar aqui primeiro. Olha José, sonhou com 11 estrelas, o sol e a lua se reverenciavam. Olha quantos sonhos. Sabe por que tem coisa que não está acontecendo? Porque a gente está sonhando mais. E a gente só está tendo pesadelo, e me incluo no meio desse pesadelo também, mas está repreendido em nome de Jesus, que a partir de hoje nós vamos começar a sonhar os projetos, os sonhos de Deus. E sucedeu que em o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os olhos e vi e eis que os bodes cobriam as ovelhas, eram listradas, salpicadas. Pode passar. E disse-me o anjo de Deus, Jacó, e ele disse, pode passar, e disse: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados, malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Então Deus já tinha falado para Jacó: eu estou vendo o que Labão está fazendo, mas não se preocupa não, sou eu que trato com ele, sou eu que toco, mas não vou tocar nele não, eu vou te abençoar para ele ver que eu sou Deus. Aí Jacó teve uma ideia. Sabe aquelas pessoas que uma ideia mudou a história? Vou falar de uma pessoa do mundo aqui, o Caneta Azul. Uma música, Caneta Azul, nada a ver, deixa um homem rico. Caneta azul, azul caneta. O cara não precisa cantar não, está repreendido. Uma ideia, fala para esse irmão aí, uma ideia vai mudar minha história. Olha o dono do iPhone, quando ele inventou esse iOS aí, essa maçã mordida. Gente, em nenhum momento a Bíblia relata que a fruta proibida era uma maçã, viu? Era o fruto proibido, mas não fala que era maçã. Mas uma ideia, como o povo gosta do que é proibido, vai comprar o celular mais vendido no mundo. Fala para esse irmão de novo, seja profeta, uma ideia vai mudar a tua história para sempre. Olha Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Uma ideia, um foco, uma fé, uma perseverança. Deus vai te dar uma ideia, um produto
Deus vai te dar um projeto, aleluia. Deus vai te dar uma estratégia de venda, de negociação. Deus vai fazer algo para você que não fez para ninguém, Jacó. Eu não fiz para ninguém o que eu vou fazer para você, porque hoje eu vou liberar um sonho para você. Hoje está sendo liberado no mundo espiritual sonhos e projetos de Deus. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, porque dessa noite não passa. O que eu tenho para você vai ser uma ideia e vai revolucionar, mudar a tua história. Aí ele pensou assim, listada, malhada, salpicada. E ele foi lá e pegou 3 varas. Fala, 3 varas. Agora eu vou pregar para vocês. Versículo 37. Gênesis 30, verso 37. Aleluia. O tema da mensagem é: ninguém mais vai te explorar. Chega. Sabe aquele cliente que quer tanto desconto, quer até sugar a tua alma, que você quase trabalha de graça para ele? Isso aí vai vazar do seu caminho. Isso aí não tem mais vez. E diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo, fala álamo, aveleira e castanheiro, descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura que havia nelas. Vou pregar álamo. Fala assim, pressa. Deus tem pressa. Aí eu abri lá em Wikipédia, fui estudar o que era esse álamo. Eu estudei hoje. Já tinha estudado um tempo, vai ter que renovar, porque a gente vai perder na memória. Tem que estudar, tem que ver estudando. E a característica dessa árvore é crescimento rápido. Vou falar de novo, tem gente que não pegou. Crescimento rápido. Um tempo de aceleração começa hoje pela palavra. Deus está te preparando galhos de álamo. Galhos de álamo. Se prepara, porque daqui para o final do ano, rabacanta, rabalabassuriande canta, rabalabassou. Não vai multiplicar, vai triplicar, quadriplicar. Daqui para o final do ano, se prepara. Se prepara, se prepara, se prepara. Álamo vem aí. Crescimento rápido. Pega a espada, risca ela, porque debaixo dela tem brancura. Deus vai fazer você crescer. É só essa característica. Ela é uma planta ornamental. Fala assim, vai crescer bonito. Vai crescer feio não. Plantas que são usadas para enfeites de casas, de empresas, de igrejas, de lugares, de jardim. E nessa noite Deus está falando: eu tenho pressa, vai crescer rápido e ainda vai ser bonito. Diga para esse irmão: vou crescer bonito. Aproveita que eu estou aqui, porque eu vou crescer bonito. Enquanto o inimigo achou que era lama, que era falência, que era vergonha, eu vou crescer rápido. Eita, oxalá o mês de julho eu já vou estar com a minha bênção na mão. Deus manda pregar. E ela chega até 40 metros de altura. É bom, hein? Imagina, você está no zero, daqui a pouco você está com 40 metros de altura, cresceu rápido, bonito. É isso que Deus tem para você. Deixa Labão achar que passou a perna. Deixa Labão achar que levou vantagem. Quem ri por último não ri melhor. Quem ri com Deus ri melhor. Quem ri por último ri atrasado, porque esquece que nós temos um Deus que enquanto eles estão falando, nós estamos cortando o álamo.
Enquanto eles estão falando, Deus deu sonho, Deus deu projeto. Aleluia. Ele pegou aquele álamo, só uma vara, riscou ela, e ela soltava um leite, e ali tinha também, apareceu a parte branca, que você não viu, Deus vai revelar. Deus vai revelar mistérios para você, ó. Mistérios de crescimento, mistérios de prosperidade. Estou debaixo de uma unção de prosperidade hoje aqui. O tempero que os outros têm, Deus está dando para você. O borogodó que fulano acha que tem, Deus está dando para você. Aleluia, aleluia. A criatividade que eles pensam que tem, Deus está dando para você. Ele pegou aquele galho, colocou nos bebedouros, onde os animais vinham beber água, e a casa lá. Sabe lá onde o povo vem beber água para multiplicar? Lá você vai colocar o álamo hoje. Quem beber daquela água, tem gente que está sentindo a presença, está vontade de pular. Deus está mandando dizer: coloca no bebedouro, coloca no bebedouro, porque eu estou mandando, aleluia, é a coisa ornamental. O que Deus vai preparar para você vai enfeitar muitas casas. Você recebe, menino? As ovelhas vinham ali. Só que assim, Deus é um Deus de obras completas. Ele não vai dar só o crescimento. Aí Jacó é inteligentíssimo, foi lá e falou assim: eu vou colocar a veleira também. Aí eu fui lá no Wikipédia ver o que era a veleira. Aleluia. Fala assim: Deus tem pressa. Álamo. Fala a veleira. Adaptação. Uma planta não tão alta, mas de fácil adaptação. O que Deus está querendo dizer? Dá em qualquer lugar, meu Deus. Você não precisa de uma rua comercial. Você não precisa de uma rua movimentada. Porque aonde você se plantar, vai se adaptar. E é uma planta que é igual praga. Ela vai pegando, vai nascendo. E Deus está mandando dizer: álamo, coloca álamo também no teu bebedouro. Porque as ovelhas que eu vou te dar, tem que ser, aleluia, de fácil adaptação. Por quê? Porque elas vão andar muito. Porque elas vão caminhar muito, porque elas vão atravessar fronteiras, porque elas vão se multiplicar. Eu não estou me adaptando, vai se adaptar. Fulano não se adapta comigo, vai se adaptar. Porque nessa noite, aquilo que não estava encaixando, Deus manda dizer, vai encaixar. Há uma adaptação acontecendo, há algo acontecendo no mundo espiritual. Deus já te deu o álamo, aleluia, de crescimento rápido. E o que cresce rápido tem que se adaptar. Por quê? Porque senão morre. Aleluia, Deus manda dizer, vai crescer rápido e vai se adaptar. Aleluia. Não é alta como o álamo, mas é de fácil adaptação. Se adapta em vários tipos de solo. Aquilo que não está fluindo vai fluir, vai se adaptar. E era aquela planta que você nem... Só quando ela chacoalhava, a sementinha dela, e o vento jogava, nascia. Deus está mandando dizer que a veleira também é uma facilidade de Deus para a tua vida. Quando você vê, já tem outro negócio lá. Quando você vê, já tem outro lá. Quando você vê, tua semente está lá. Quando você vê, 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 teu nome está esparramado da tua empresa. Quando você vê, Deus vai pulverizar o Brasil. Se prepara, porque o galho de aveleira vem aí. E
Deus não precisa de uma árvore, Ele só precisa de um galho e alguém que tem uma fé sobrenatural para cortar este galho e colocar no bebedouro. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Cadê a tua fé para sair daqui cortando? Aonde que tem uma veleira? Aonde que tem um álamo? Eu preciso desse negócio. Colocava lá, e as ovelhas vinham, bebiam a água, e se adaptavam umas às outras, e já embuchava, e já procriava, e ia nascendo salpicado, listrado, malhado, e vai nascer aquilo que você profetizou que vai nascer. O acordo que você fez, se prepara para cumprir com sobra. Teu inimigo não vai entender. Eu achei que eu ia tirar vantagem, e Deus manda pregar o acordo que fizeste debaixo de luta, de tanto ser, aleluia, humilhado. Deus manda pregar debaixo desta palavra. Você vai cumprir com sobra, porque eu sou Deus que falo contigo. Eita Deus, colocou lá no bebedouro. O que tem colocado no teu bebedouro? O que tem colocado para tuas ovelhas, para os teus filhos, para tua família? Álamo, aveleira ou veneno? Ou coisas que não deixa criar, não deixa produzir, que deixa infrutífero, que deixa estéril. Jacó, ele precisava, ele não tinha saída, ele fez um acordo. Ou Deus agia na vida dele, ou ele ia ficar escravo pro resto da vida. Ou Deus age, ou Deus age, ou Deus faz, ou Deus faz. É tudo ou nada. Ou nós vamos sair hoje do cativeiro, ou nós vamos se conformar com o faraó. Mas a palavra não é essa para nós. A palavra é que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Aleluia. Castanheiro. Meu Deus, a castanheira. Uma das características mais importantes da castanheira, a resistência. É uma árvore da Amazônia. Olha só, Jacó falando da Amazônia, que chega muito alta, a 400, pode chegar a 80 metros de altura, e chega a 800 anos. É uma das árvores que mais duram. O que Deus está falando para você, o que Deus está fazendo para você vai durar. Olha quantas gerações. Aqui a castanheira é uma das árvores que pode chegar a 800 anos. Olha quantas gerações você vai alcançar. Castanheira resistente a ventos. Você está passando vento? Você não vai cair não. Ao calor, ao deserto, fogo, prova. Ele falou, as ovelhas que eu quero para mim, elas não podem ser fracas. Qualquer vento pega gripe. Qualquer coisinha se queima, não aguenta caminhar. Por quê? Porque havia uma promessa para Jacó. Um dia você vai voltar para a terra do teu pai. E você não vai sozinho, você vai com as ovelhas, com o gado, com as mulheres, com os filhos. Então não podia ser pessoas que qualquer coisa debilita. Não pode debilitar por pouca coisa. E ali ele colocou o álamo, que é a pressa, porque Deus tinha pressa, Jacó também tinha pressa. Trabalha escravo para alguém durante mais de 20 anos para você ver. Adaptação, é necessário a gente se adaptar. Não está me adaptando, tem que se adaptar. Porque quando a gente passa pelo deserto, Deus não pergunta. Você conhece o deserto, Ele nos coloca no deserto e acabou. E Deus está falando para nós temos que nos adaptar em qualquer situação. E a castanheira, resistência. Pode vir o vento que vier, você não vai cair. Você não vai cair. Ele pegou esse galho de castanheira, riscou e colocou, juntou esses três e colocava nos bebedouros, nos coxos d'água, e as ovelhas vinham ali, aleluia, e ali procriavam, e nascia listrado, e nascia salpicado, e nascia manchado, e nascia moreno, e Deus está mandando dizer, aquilo que você colocou a tua mão e declarou, vai acontecer, vai multiplicar, porque hoje Deus te tira dessa escravidão. Chega de você trabalhar, não ver lucro.
Tem gente aqui trabalhando só pela comida. E olha lá ainda e não está comendo bem. Mas nessa noite Deus manda pregar. Deus está te dando estratégia. As coisas vão começar a se movimentar. As coisas vão começar a acontecer. E só deu para Jacó. Essa estratégia na Bíblia só está para Jacó. É coisa de doido, irmãos. Quando o povo de Israel saiu do deserto, e ali passou 3 dias, acabou a água, eles começaram a murmurar contra Moisés, e Moisés foi lá e pegou um lenho, porque eles chegaram num riacho e as águas eram amargas. Moisés foi lá e pegou uns galhos de árvore, orou e jogou na água e falou: pode beber, povo. Crente é doido. Não queira ser uma pessoa normal. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para novas coisas. E Deus está mandando dizer: você já abençoou muita gente. Agora está na hora de você ser abençoado. Olha a sabedoria, pensa na sabedoria que Deus te deu. Você acha que Ele te deu à toa? Ele não te deu essa sabedoria à toa. Versículo 43. Ele fez isso, colocou lá e as ovelhas não paravam de criar. Gente, eu estou tomando posse, vocês não estão tomando posse. Mas tudo que ele precisava. E cresceu o homem em grande maneira. Irmãos, menino sonha, mas quem realiza é o homem. Apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino eu pensava como? Talvez você está pensando como um menino aí. Isso é loucura. Isso aí é simpatia, isso aí não é simpatia, está na Bíblia. Isso é macumba, não é não, está na Bíblia. Isso aí foi um ato profético que Deus deu para Jacó, e deu em sonho. Para de ser incrédulo. E cresceu o menino, está aqui? Não. Bem pelo contrário, quando Agar estava no deserto com o menino chorou. E Deus ouviu o choro do menino. Aqui Deus está falando que o homem, que é você, mulher, aleluia, estou sentindo Deus, você vai crescer. Tem um crescimento extraordinário para você. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumento. Camelo e jumento aqui, irmão, é a mesma coisa de carro. Era ali, andava em cima de camelo e de jumento. E Deus está mandando dizer: você crê? Você crê mesmo? Você está ouvindo, vem a hora de comer lanche? Você crê no que Deus está falando com você? Você vai crescer sobremaneira. E Deus está mandando eu pregar, eu vou pregar. Deus vai te dar uma frota. Rabá, xaramanai, ricantoyosurimihai. Deus vai te dar uma frota, camelos e jumentos. Se prepara. Os camelos eram os mais chiques, mas vai ter um jumentinho no meio. Sabe para quê? Para você não esquecer de onde eu te tirei. Se prepara. Se prepara, álamo, aveleira, castanheiro. Hoje Deus está falando: troca a água do teu bebedouro. Troca a água, tira o veneno do bebedouro. Tira o veneno do bebedouro. Tira o veneno do bebedouro, porque eu vou te honrar. Eu vou te fazer crescer. Eu vou te abençoar. Chega, chega, chega de dar lucro para os outros.
Quando eu sui, alá, show de raço, de canta, ramalá. Eu estou tocando. Eu vou no cartório. Eu mexo em tudo nas escrituras. Eu sou fiel. Eu estou. Que andai a sui, inimi canto io su de racia, ricancho que me andai a sui. Olha aí o álamo, olha o álamo, olha a veleira, olha o que Deus tem para você. Recebe, vocês vão crescer. Há um tempo rápido, eu tenho pressa, há um tempo de aceleração. Deus está acelerando, Deus está acelerando, acelera, acelera. Ancho, candayaço, ele me aço e cantou te plai. E com te faço e canta la machia, rebia cantou e amarrácia. Ei, acelera, Rafa, acelera. Anamando eu sui, pela machia. Há um tempo de aceleração. Vocês vão contemplar. Contempla, não tenha medo. Ai, quem não vence o medo perde a oportunidade. Jacó não tinha medo de fazer acordo. Ele fez o acordo porque ele sabia o Deus que ele servia. Quem não perde o medo perde a oportunidade. Para de temer, para de temer. Tá chegando a tua oportunidade aí. Tá chegando. Não se preocupa. Sou eu que mexo nos documentos. Deus já abriu porta. Já abriu. É para ir. É para atravessar o oceano. É para chegar lá. Quem não vence o medo perde a oportunidade. Deus não quer saber quem você é. Deus quer saber se você tem fé. Olha Jacó, que acordo louco. Pensa bem, se o homem não era doido. O homem era doido. Vou fazer um acordo, as malhadas, salpicadas, agora é minha. O homem falou, beleza, porque não ia ter mesmo. Foi lá, roubou as últimas que tinha para não ter começo, deu para os filhos. Mas sempre haverá um começo, quando você der o primeiro passo. Quando o diabo bateu o pé, você bate 2 vezes. Quando ele falar, vamos fazer, você olha para o céu e fala, se o pai mandar, você faz. Porque ele garante a tua vitória. Labão teve que ver. Labão teve que ver que chegou a vez de Jacó. Aquele que tanto te suga vai ter que ver que chegou a tua vez. Vai ter que contemplar que chegou. Amém? Essa foi a palavra. Você pode bater palma para Jesus. Vamos ficar em pé. Queria pedir todas as mulheres virem aqui na frente, receber o presente. Eu vou lá também com as irmãs. Mateus, você ora por nós daí, a hora que nós tiver com o presentinho na mão. Mateus vai nos abençoar.
no Dia Internacional das Mulheres, né? Que a gente faça jus a esse nome e não envergonhe o nome do Senhor. A Assembleia pode distribuir já. Especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer e abençoar a vida de cada mulher que aqui está, Senhor. Porque se não fosse ela, nós homens nem estaríamos aqui. Porque é no ventre delas que o Senhor coloca o fruto. É no ventre delas que o Senhor coloca, Senhor, a vida, Pai. Então nós queremos te agradecer e queremos te louvar pela vida delas. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres de orações, mulheres que são coluna dessa obra, Pai. Nós queremos te agradecer e abençoar cada mulher que aqui está, com esse mimo, com esse presente, Senhor, que nada se compara o quanto elas são valiosas aos olhos do Senhor. Mas nós te agradecemos por cada mulher que aqui está. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa elas, fica com elas até o final da vida dela, que é quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, hoje e sempre, amém. Aleluia. Cadê a Marina? Cadê? Tá ali? Marina, I love you. Fala que eu fiz I love you pra ela aqui, ó. Hoje só não tem que você tá operada, mas a hora que sarar os braços a gente vai conversar. Deus abençoe, tá? Ah? A Rosângela gosta dessas piadinhas, cara do céu. Coitado do Adão. O Adão não veio? Eu acho que ele ficou preparando a janta para ela. Amém? Vamos orar? Parabéns a todas as mulheres. Vocês são especial na vida dos homens. Nós às vezes damos uma de machão, mas sem vocês nós não somos nada. É verdade. Não é quebrar não, é verdade. É ou não é, Almerado? Não somos nada. Nós gostamos do carinho, nós gostamos da comidinha às vezes, nós gostamos de sair da companhia de vocês. E nós queremos mostrar que nós somos fortes, mas sem vocês nós não somos nada. Se não fosse a mulher, o que seria de nós? Nem nascido nós teríamos, porque se não fosse o seu ventre, ninguém teria nascido. Deus escolheu você para semear nessa nação. Deus escolheu a mulher para semear em toda essa nação. Então parabéns para vocês. Vocês são demais. Vamos orar para nós ir embora? Senhor, nós queremos te louvar por esta noite. Nós queremos te louvar por cada mulher que aqui está, mas principalmente pela tua palavra, que hoje nos levantou e nos deu, papai, o sentimento de fé,
que nós podemos conquistar aquilo que era impossível aos nossos olhos. Leva-nos em paz, Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar, papai, cada um que veio aqui, porque eu creio que da maneira que eles entraram, eles não vão sair. Obrigado por tudo, Pai. Que essa semana as suas promessas possam ser concretizadas em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Não importa da maneira que nós chegamos aqui, mas o que nós temos a certeza é que nós vamos chegar em casa em paz e vamos ter uma noite em comunhão na Tua presença. Obrigado por tudo. Se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui, papai. As meninas estarão aqui na terça. E se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui na quinta, no culto de cura e libertação. Obrigado por tudo. Amém. Amém? Depois vocês lêem na sacolinha. A Eliane e a Edilene fez um por um. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor excede joias raras ou rubi. Nós somos especiais, sim, né? Então, sem nós, vocês podem falar de onça, de tudo, mas sem nós, que seriam de vocês, amém? E amanhã às 20 horas estudo com os varões, Pastor Levi. É só homens. Quem quiser estudar, não é para curiar, não é para estudar, aprender mais da palavra, procura o Pastor Levi. Não paga nada, amém? Faz a conchinha. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A igreja diga: está terminado. Cumprimente essa mulher aí, dá um abraço nela, essa mulher maravilhosa. Deus abençoe a banda, uma bênção. Deus continue honrando em nome de Jesus.